Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Esse cântico dá para fazer um coral, né? Então, vai ter uma parte que o Samuel vai puxar, depois outro, Camila vai levar, tá bom? Então, as mulheres com ela, os homens aqui. Mas vamos lá de novo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Foi ensaio, né? Agora que todo mundo aprendeu, vamos ficar em pé e solte a sua voz, solte o teu coração, proclame essa verdade que nós estamos cantando. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu reino, e nós estamos felizes de fazer parte do teu reino. Obrigado por esta manhã. Queremos agora ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. Usa o vaso de barro para trazer o perfume excelente que vem da tua presença. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Como todo ano, nós temos
o costume, e não é só no Brasil, mas no mundo, né, de fazer algumas decisões, tomar fazer alguns propósitos para aquele ano. E eu estava pensando que se nós perguntássemos para Jesus, o que o Senhor nos diz, Senhor Jesus, para nós nesse ano? E a palavra diz que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que Jesus nos tem falado. Então, Jesus diz que quando 2 ou 3 se reúnem, no nome dele, ele está presente. Então, ele está aqui hoje. Então, vamos imaginar que nós estamos perguntando para ele: Senhor Jesus, quais conselhos, quais decisões o Senhor diria para mim que são importantes para a minha vida nesse ano? Então, esse é o tema que eu quero falar. 5 decisões de fé para 2022. Dessas 5 decisões, 4 são uma palavra direta de Jesus. E uma delas é uma palavra de Paulo, que é discípulo de Jesus, apóstolo, e que ele falou para mim: o viver é Cristo. Então, Paulo vai falar exatamente o que Jesus falaria para ele. O que é a vida? O que é a vida? Aqui no Marcos 8, capítulo 8, versículo 34, Jesus traz uma palavra muito especial. Marcos 8, 34 diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes... Então, queremos ouvir Jesus hoje, né? E Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo ficou muito marcante na minha vida quando eu tinha 30 anos e eu estava tinha uma vida pela frente, o que eu vou fazer? Então estava naquela fase de escolher a carreira, o rumo que ia dar na minha vida. E o Senhor tinha já me dito o que Ele queria de mim, mas eu estava querendo outra coisa. E aí eu queria ser piloto, e eu vou ser piloto, e depois, com o tempo que sobrar, eu vou servir o Senhor. Mas não era isso que o Senhor queria. E você já sabe da história, eu fui parar na UTI, todo quebrado, quase perdi a vida. O Tober acompanhou bem esse tempo, porque ele estava estudando ainda medicina lá em Caxias do Sul. Ele acompanhou bem esse tempo. Acho que foi ali que ele decidiu ser ortopedista, tá? Porque viu tanto osso quebrado. Mas esse versículo depois ficou, um dos versículos que ficaram para mim. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? E Jesus está dizendo assim: aquele que perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. O que é a vida? Vida é o tempo, é os minutos, são as horas, é a semana, é o mês, é o ano, são os anos, as décadas. Essa é a tua vida. Como é que você vai investir o teu tempo? É isso que é a vida. O que é importante para ti? Então, se eu perguntar para Jesus hoje: Senhor Jesus, o que é importante para mim? Qual a coisa importante nesse ano? Qual decisão importante eu tenho que fazer? E Jesus vai dizer, a primeira coisa que Jesus vai nos dizer nesta manhã, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeira coisa que ele fala, primeira decisão de fé para esse ano é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira decisão de fé que Jesus nos aconselha para esse ano e para sempre, né? Busque em primeiro lugar. Interessante que Jesus não foge das perguntas diretas, né? Ele podia dizer: tem muitas coisas importantes.
Não, ele não se acanha a dizer, não, você quer uma coisa importante? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que eu faço esse ano, Senhor? Tem muita coisa pela frente, a vida, a família, o trabalho, a escola, as decisões, onde eu vou morar, vou para lá, vou para cá. E Jesus fala, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Ajuste a sua vida com o reino de Deus, com os propósitos do reino de Deus. Até o Telmo mudou esse ano passado de bairro, Telmo e Heloísa, né? Saíram depois de muitos anos morando aqui na Zona Norte, foram para a Zona Sul. Mas como é que o Telmo e Heloísa tomaram essa decisão? O que tem que ser levado em conta? Tem que ser levado em conta o que é mais importante para o reino de Deus. O que o Senhor quer de mim para eu ir lá para a Zona Sul? O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar, tem que ser a cogitação, tem que ser o ponto base da nossa decisão. Alguns mudam de bairro, outros mudam de cidade ou de país. Vários jovens, casais jovens, saíram daqui, foram morar em outro país. O Michael, Thaís, foram lá para a Suécia. Felipe foi lá para a Polônia. Algum tempo atrás, o Oswaldo e Loli foram para o Canadá. O Jorge foi para a África. E tantos países. O que deve você levar em conta para mudar de lugar? Você tem que levar em conta o reino de Deus. Porque eu sou embaixador do reino de Deus. Como que Deus vai me usar lá? E quando você está num lugar, você está num lugar que Deus te colocou. E nesse lugar, qual é a coisa importante que você está fazendo nesse lugar que Deus te colocou? Eu estou aqui porque eu sou embaixador do reino de Deus. Meu primeiro interesse é o reino de Deus. O embaixador de um país, ele defende os interesses do país. Ele representa aquele país. Nós somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Deus aqui na terra. Qual a primeira coisa? Buscar o reino de Deus. O que vou estudar? Qual é a melhor coisa? Com quem vou casar? A minha vida profissional? Até um médico, quando escolhe a sua especialidade, tem que perguntar, isso é bom para o reino de Deus? Eu tenho um genro lá na Suécia que é médico. Aí quando ele foi escolher a especialidade dele, ele podia escolher qualquer especialidade. Mas ele falou, mas qual que ajusta melhor com a igreja? Qual que ajusta melhor com o reino de Deus? Onde eu vou servir melhor? Onde eu vou ter mais disponibilidade para o reino de Deus? Ele não perguntou assim, onde é que eu vou crescer mais? Onde eu vou ganhar mais? Onde é que eu vou ter mais sucesso? Não, mas onde eu não vou entrar em conflito com os interesses do reino? Aí ele escolheu uma coisa simples. Escolheu trabalhar num posto de saúde, mas para ficar perto da igreja, para poder servir a igreja, para ter tempo. Então, isso é um exemplo que nós devemos aplicar em todas as nossas decisões. Se vier um anjo aqui e olhasse a nossa vida, o que ele iria dizer de nós? Ele ia dizer, esse aqui realmente está cumprindo o que Jesus diz. Ele está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, queridos, a primeira palavra de Jesus para nós nessa manhã é: busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir, aposentadoria, onde vou morar, com quem vou me casar, tudo vai se ajustar. Mas tem que vir primeiro o que é primeiro. E o primeiro é o reino de Deus. Segundo lugar, um dia chegaram alguns intérpretes da lei e perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Interessante que Jesus, como eu já falei, ele não fugia de perguntas diretas, né? Ele podia dizer assim, olha, tem muitos mandamentos importantes e alistar todos eles. Não, ele não se apertou. Vamos dar uma olhada lá em Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28 em diante, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido
a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Olha só que pergunta: qual é o principal? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel. Podemos dizer que ouve, ó igreja. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E já colocou também o segundo mandamento. Falou: e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Qual decisão que você deve tomar nesse ano? Nós perguntamos: Jesus, está bem, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E qual é o principal mandamento que eu devo levar em conta? E Jesus fala assim: ame a Deus de todo o teu coração. Ame a Deus com todo o teu entendimento. Ame a Deus com todas as tuas forças. Às vezes falamos que o amor é um dos ingredientes do reino de Deus, né? Esperança, amor, paz, essas coisas, então entra o amor. Não, o amor não é um ingrediente. O amor é o oxigênio do reino. Nós vivemos aqui no nosso planeta e tem uma coisa muito especial aqui que se chama oxigênio. As plantas precisam de oxigênio, os seres vivos precisam de oxigênio, nós precisamos de oxigênio. Ficou agora bem conhecido isso, essa questão do oxigênio, porque essa enfermidade que anda por aí ataca os pulmões e falta ar. Irmãos, quando falta ar, a gente começa a ficar desesperado e, em último caso, a gente morre. Eu sei que é isso porque eu tive embolia pulmonar, estava lá na UTI com gasometria de 40, é uma barbaridade, é metade do que a gente precisa. Então tinha uma máquina que botava oxigênio para dentro, eu estava desesperado por oxigênio, porque sem oxigênio a gente morre. Queridos, nós precisamos estar desesperados pelo oxigênio do reino, que é o amor. Nós precisamos estar cheios de amor. Se alguém não tem amor, tem que botar um aparelho nele para poder injetar amor nele. Ele precisa do oxigênio do reino de Deus. O amor, a palavra de Deus diz que é uma coisa que vem de Deus. O amor, ele tem duas partes, né? Uma é dom de Deus, desce dos céus. E outra parte é um mandamento. Então é um mandamento para nós obedecermos, mas nós não podemos produzir o amor. O amor não é produzido em nós. Deus é amor. Então ele derrama a própria essência dele sobre nós e aí nós conseguimos amar. O amor é paciente, é benigno, é tranquilo. Leia lá em 1 Coríntios 13, que a gente conhece. Coloca o teu nome ali. Eu sou paciente, eu sou benigno, eu sou compassivo, eu não ardo em ciúmes, eu não me sobreveço, eu tenho paciência com a minha esposa, eu tenho paciência com o meu marido, eu tenho paciência com os meus filhos. O amor é paciente, o amor perdoa, eu sei perdoar. Então, ao trazeres a oferta, como a gente fez aqui, Jesus falou assim: se você vai trazer a oferta e você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, diz: deixa a tua oferta ali, vai lá e acerta com o teu irmão. Então, faça o propósito desse ano de não se dar ao luxo de ter um inimigo, se dar ao luxo de ter alguém que você tem alguma amargura. Não faça isso, que depender de vós, tende paz com todos os homens. Exerça realmente, cumpra esse mandamento que Jesus disse é o mais importante. Coloque o teu coração para fazer o que é mais importante. Então, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E agora, o amor, o mandamento número 1, o amor. Examina a tua vida, compara a tua vida, vê se você está realmente praticando esse amor. O amor nas 3 dimensões: amor a Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. Depois amar o próximo. O mais próximo que você tem é os da tua casa. É o marido, é a esposa, são os filhos, depois os irmãos. Então amar. Tem algum irmão que eu não estou amando? Tem um irmão que está com problema comigo? Acerte isso. E depois esse amor deve ser demonstrado para os de fora.
Amar, o Senhor fala para amar os inimigos. Então, tem um vizinho chato que te incomoda, que não te deixa cortar a tua árvore, podar a tua árvore, ame ele também. Tem um vizinho lá que tem uns cachorros que ficam latindo a noite inteira te incomodando, ame aquele vizinho. Ame os inimigos também. Quer dizer, não fica ninguém fora. Todos precisam ser amados. Senhor Jesus, qual decisão desse ano? Você quer uma sugestão minha? Jesus diz, ame, ame, ame. E você vai estar fazendo algo que é o principal dos mandamentos. Terceira decisão de fé. Terceira decisão de fé é ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo. Em Atos, capítulo 1, de 4 a 8, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esses últimos anos, de 2020 para cá, 2021, alguns queridos que estavam conosco aqui foram levados à presença de Deus. Eu estava conversando ali com o Bertoldo, agora nosso irmão mais velho aqui, com 94 anos e 6 meses. E está aí ele firme aí. Eu perguntei para ele, como você veio? Eu vim dirigindo. Ele veio dirigindo, irmãos. Ele tem o carro dele, veio dirigindo, 94 anos e meio. É graça do Senhor, né? Quando o Senhor abençoa e prolonga a vida com saúde. Mas alguns dos nossos anciãos foram chamados para a presença de Deus. Aleluia! Né? O Eduardo, o Moisés, o Erasmo e outros irmãos entre nós, o Oscar, a Eula e outros irmãos queridos. Alguns mais velhos, acima dos 90, outros um pouco mais antes de chegar a essa idade. Mas nós sempre procuramos observar as últimas palavras, né? O que foi que o Erasmo falou por último? Não exatamente ali no leito de morte, mas nos últimos tempos dele, o que ele falou? Eu lembro que do Erasmo ele batia muito numa coisa, ele dizia assim, não esqueçam do Espírito Santo, não deixe morrer o fogo do Espírito Santo. Esse era o clamor do Erasmo. E assim o Moisés tinha um clamor, e o Eduardo outro clamor. Mas as últimas palavras é muito importante para nós queremos saber dessas pessoas que vão para a presença do Senhor, vão para o céu. Quais foram as últimas palavras de Jesus? O que ele falou? Quais foram as últimas instruções dele? Muito importante. Em Marcos, a gente vê, ele está para subir e ele dá uma palavra ali em Marcos capítulo 16. Vamos lá dar uma olhada. Ele estava para subir e ele já tinha ele já tinha ressuscitado. Jesus tem a vantagem de dizer as últimas palavras, não só antes de morrer, mas depois de morto, ressuscitou. E aqui, antes de subir, ele dá as últimas palavras. E no versículo 14 diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto antes, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais e prodígios. Então, antes de subir, Jesus disse: ide, pregai. Uma palavra de Jesus para nós hoje: vocês são minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas da vida dele, que ele veio, que Deus se encarnou. Testemunhas de que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Testemunhas de que ele morreu pelos nossos pecados, morreu pelos meus pecados. Testemunho de que ele ressuscitou. E testemunho de que ele voltará. Eu sou testemunha de Cristo. O que eu devo fazer esse ano, Jesus? Não esqueça que você é testemunha de Cristo Jesus. Você é testemunha de Cristo Jesus. O Espírito Santo veio sobre você para dar poder, para testemunhar a palavra de Deus. Em Mateus, ele fala que ide. Jesus fala assim, Jesus aproximando-se falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide, pregai, ide, fazei discípulos em todas as nações. Aqui em Porto Alegre também, nós somos testemunhas de Jesus. E nesse texto aqui que lemos de Atos, ele fala, quando ele está ali falando as últimas palavras, e depois disso ele começou a subir numa nuvem. Mas o que foi que ele falou? Ele falou: esperem o Espírito Santo vir sobre vocês. E quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, em Porto Alegre, na Restinga, na Zona Sul, no Jari, em Viamão. Vocês vão ser minhas testemunhas em todo lugar. Ande esse ano, querido, dizendo: eu sou uma testemunha de Cristo. Você vai no supermercado, você é uma testemunha de Cristo. Você está numa lotação, você é testemunha de Cristo. Está no ônibus, testemunha de Cristo. Os teus vizinhos, você é uma testemunha de Cristo. A sua casa é um lugar para testemunhar de Cristo. Nós somos testemunha. Sou testemunha. Eu gosto quando o João fala aqui, qual é a agenda de Jesus? A agenda de Jesus é buscar e salvar o perdido. Jesus falou: não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus sempre estava com essa agenda. Ele levantava, ele ia pelas casas, ele ia na sinagoga, ele ia pela rua, ele passava debaixo de uma árvore, encontrava um Zaqueu lá em cima, já falava. Ele ia num poço para tomar água e já falava com a samaritana. Ele andando pelo caminho, ele ia proclamando. Ele veio para buscar e salvar o perdido. O que ele nos encarregou? Fazer o mesmo, andando. Deus vai abrir as portas, vai dar oportunidade. Outro dia estávamos almoçando junto com a Carmen, a mãe do Jimmy, e ela contou um testemunho que vale a pena repetir. Ela disse que estava no supermercado e viu uma senhora com um aspecto humilde assim, botando umas plantinhas no carrinho. Mas ela foi tocada pelo Espírito e ela tinha aquelas plantas em casa. Ela chegou para aquela irmã e falou assim, aquela senhora que ela não conhecia, disse assim: olha, eu tenho essas plantas aqui, eu posso te dar, você não precisa comprar. Deu um endereço para ela, disse: passa lá agora que eu vou te dar essas plantas. E realmente a mulher foi. E parece loucura uma pessoa que você não conhece, né, convidar para a tua casa. A mulher, por sua vez, era uma mulher sozinha com um filho de 16, 17 anos. O filho falou: onde você vai, mãe? Eu vou na casa de uma mulher que me deu um endereço para ir lá, para pegar umas plantas. Mãe, você conhece essa mulher? Não. Como é que você vai lá? Pode ser um golpe. Hoje em dia, né, dá medo e tudo. Mas ele falou: olha, então vai, mas se tu não me ligar em 20 minutos, eu vou lá atrás de ti. E aquela mulher foi lá. E a Carmen teve a oportunidade de perguntar da vida dela. E descobriu que aquela mulher estava com câncer terminal. E só tinha aquele filho, um filho adolescente. Uma mulher precisando de Jesus. Mas ela
pôde pregar para aquela mulher e estar em contato com ela. É aproveitar as oportunidades. Deus vai abrir oportunidades, o Espírito Santo vai mostrar, mas nós temos que estar disponíveis. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para fazer a mesma agenda de Jesus, buscar e salvar o perdido. Quarta decisão de fé. E aqui vem uma palavra do apóstolo Paulo. Agora Jesus vai deixar o Paulo falar um pouquinho, né? E a decisão e a palavra de Paulo está em 1 Tessalonicenses 5, 23. Abram comigo, ou vai aparecer na tela. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nesse texto diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, no original, é pneuma. Alma, não, acho que eu estou errando aqui. Exatamente, espírito é pneuma, corpo é soma e alma é psique, né? Isso, está certo, Thelmo? Tá bom. Os homens estão descobrindo essas coisas agora, mas a Bíblia já sabia que o homem é composto por essas três partes, né? E nós precisamos estar em equilíbrio. Uma decisão de fé é ter equilíbrio nessas três áreas. O Tobinho e outros aqui que trabalham na área médica sabem que muitas vezes chega o paciente lá com um problema que ele pensa que é estritamente físico, mas vai descobrir que aquele problema é um problema somático, que da alma acabou passando para o corpo, porque ele está em desequilíbrio entre o corpo, alma e espírito. E nós, queridos, a nossa salvação atinge essas três áreas da nossa vida: o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E muitas vezes pensamos que por sermos convertidos, por sermos crentes ou por sermos discípulos, que todos os problemas estão resolvidos. Mas depois nós vamos descobrir, e nós como pastores sabemos disso, que muita gente que já são convertidos, realmente nascidos de novo, mas tem muito problema na sua alma. A sua alma está doente, está enferma. E muitas vezes ela reclama de doenças no corpo, mas são doenças psicossomáticas que veio da alma e afeta o corpo, fica com dores na perna, dor no estômago, dor de cabeça, dor na coluna, né? Parece que a gente costuma brincar, dizer que está na idade do condor, né? Com dor aqui, dor ali, dor ali, dor ali. Mas, queridos, a Bíblia diz assim, uma decisão de fé, que nosso Deus santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Busque o equilíbrio nisso. O Paulo fala assim, que o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas ele falou isso, a gente tem que entender o contexto. Ele falou isso numa época que não tinha Uber, não tinha ônibus. O pessoal andava muito, o trabalho era braçal. Os pescadores iam lá para o mar pescar, remavam. Jesus caminhava quilômetros junto com os discípulos, poucas vezes ia de barco, mas muitas vezes era caminhando. Então o exercício era uma coisa natural daquela época. Hoje, o que os médicos encontram no consultório? Muita gente sedentária. O sedentarismo é um veneno para o corpo. Então, queridos, procure exercitar. Paulo fala para o seu pupilo lá, usando o exemplo de um atleta. Um atleta em tudo se domina para ganhar uma coroa corruptível. Então, mexa-se, querido. Você é discípulo, mexa-se. Vai testemunhar, vai caminhar, sobe a escada. Na minha idade, eu vou dizer minha idade, vou revelar, minha idade era um segredo, né? Mas vou revelar. 75 anos. Mas 3 ou 4 vezes por semana eu saio de bicicleta, ando 1 hora de bicicleta e procuro não ser sedentário.
Tá bom, não precisa seguir esse exemplo, né? Mas compra uma bicicleta ergométrica que não precisa sair no trânsito, né? Compra uma esteira, ou não precisa comprar nada. Caminhe na praça, dá uma corridinha, caminhe, exercita-te. Alimentação, né? Hoje tem tanta alimentação industrial, tanta coisa que a gente vai ficando obeso, com sobrepeso. Mas isso é importante? É importante. Como é que Daniel fez? Daniel foi para a Babilônia e chegou lá, ele estava à disposição todo o buffet do Nabucodonosor. Imagina um buffet de um palácio real. Para nós, ele era jovem gosta de comer, os mais velhos também, né? Agora sim, né? Vou tirar a barriga da miséria. Ele veio lá de Judá com muito problema, mas ele falou, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele pediu para comer legumes e tomar água. E teve que pedir autorização para fazer isso. Mas depois de algum tempo, viram que ele estava mais saudável, mais capaz do que os outros. Queridos, nós precisamos equilíbrio no corpo, na saúde do corpo, exercício, na alimentação. Nós precisamos saúde na nossa alma. O Romanos 12, versículos 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante que ele fala, rogo-vos para apresentar o corpo em sacrifício. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos tratar bem o templo do Espírito Santo. E aí, junto com o corpo, ele fala, renova a mente. Queridos, o que entra na nossa mente? O que nós deixamos entrar? Antigamente era só por livros, jornais, coisa assim, mas depois veio o rádio, veio a televisão, e agora tem um aparelhinho chamado celular, que a gente tem um mundo nas mãos ali, né? É uma ferramenta, você pode usar bem aquilo, né? Volta e meia, eu preciso saber alguma coisa, a gente bota a palavra e já tem todas as informações, né? É muito bom, mas tem que usar com sabedoria, porque senão você vai encher a cabeça de coisas desnecessárias, e você a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? O que você anda vendo? O que você anda escutando? O que você anda falando? A boca vai falar isso. Então vamos encher com a palavra de Deus. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse varão, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, porque ele está se alimentando corretamente, está recebendo a nutrição correta, ele vai dar fruto correto. Busque equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. Deus tem um plano para você nesse ano. Saúde equilibrada no corpo, na alma, no espírito. Ele quer isso para você. Você vai servir melhor a Ele assim. E a última decisão de fé é vigiando e aguardando a volta de Cristo. Esse tema, né, sempre aparece, né? Queridos, Jesus está para voltar. E nós devemos perguntar, vai ter um ano que vai ser o ano da volta de Cristo. E cada ano que começa, nós devemos perguntar, será este o ano que Cristo vai voltar? Eu quero estar preparado para esse dia. Vamos ler Lucas 21. Lucas 21, eu vou começar aqui no versículo 36. E agora é Jesus, tá? Voltando para Jesus, você vai dizer, Jesus, tem mais alguma coisa que eu devo colocar atenção? O Senhor já falou sobre buscar o reino em primeiro lugar, já falou que o amor é o mandamento principal. O Senhor já falou que eu sou testemunha, mas Senhor Jesus, tem mais alguma coisa? Ele vai falar assim,
fique atento, porque eu vou voltar. E aí aqui no versículo 36 do capítulo 21, Jesus falando, ele diz, vigiai. Eu gosto muito dessa palavra. Quando Jesus fala da volta, ele fala vigiar, estar atento. Em todo tempo. Quando é que eu devo vigiar? Ele fala em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Vigiai. Voltando agora para o versículo 34, ele diz, acautelai-vos por vós mesmos. Queridos, tenha cuidado por você mesmo. Não fique só preocupado com os outros, não. Jesus está falando, cuide de ti. Cautele por você mesmo, para que nunca suceda que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Aí tu vai falar, graças a Deus, orgia não tenho mais. A tradução dessa palavra aqui da orgia pode ser também comilança. Esse negócio, aquelas festas de comer demais, está envolvido nessa palavra aqui também. Você fala, não, já não estou mais nisso aí. Cautelai-vos com a embriaguez. Não, eu já não me embriago mais, não estou tomando mais bebida alcoólica, não estou me embriagando. Tá. Mas aí Jesus fala, tá bom, que bom que você passou nesse teste. Mas fala, e das preocupações desse mundo? Opa, aí já nos pegou, né? Preocupações desse mundo. O que é a preocupação desse mundo? É o trabalho, é a casa, é a aposentadoria, é o carro, é a família, as coisas da vida. Às vezes nós ficamos envolvidos com essas coisas todo o tempo. E Jesus está falando, acautelai-vos, para que essas preocupações da vida não te sufoque e não te tire o foco de olhar para o Senhor. Vigiai, para que aquele dia não venha repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos que vivem sobre a terra. Vigiai, agora voltando ao versículo 36, vigiai, pois em todo o tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas e estar de pé na presença de Deus. Eu costumo falar aqui que os mineiros, né, tem um ditado lá que eles falam, fica coelho, né? Fica coelho, eles falam. Outro dia nós fomos na chácara ali do Marco Reis e vimos que tinha uns coelhos lá no campo e os cachorros saíam correndo, mas os coelhos, eles ficam paradinhos assim na ponta dos pés e vê algum movimento e estão espertos, né? Então é disso aí que os mineiros falam, nós temos que ficar assim como coelhos, espertos, olhando. Olha, Jesus falou guerras e rumores de guerra. O que você tem visto nos noticiários ultimamente? A China está de olho lá em Taiwan, está querendo, dizer, esse aqui é meu território, eu quero de volta. Só que Taiwan é protegido pelos Estados Unidos, então fica aquela tensão ali, os porta-aviões andando por lá. É a ameaça de guerra nuclear, são duas potências nucleares. Aí você volta o olho lá para o lado da Rússia, e a Rússia de olho ali na Ucrânia, querendo invadir a Ucrânia. E a Rússia preocupada porque os Estados Unidos não quer que ela faça parte da OTAN, mas a Rússia não quer, porque se for fazer parte da OTAN, os Estados Unidos vai botar uns foguetes ali pertinho da Rússia, e a Rússia não quer isso. Ameaça de guerra nuclear. Sinais dos tempos. Pandemia, nós estamos enfrentando a pandemia, né? Quando a gente pensa que venceu a pandemia, aí vem uma nova cepa, e agora é tal do Omicron, né? Aí, acho que é assim, né? Acho que é por isso que os gaúchos falam, não podemos entregar para os homens, né? Os Omicron. Desculpa a piadinha aí. Mas, amados, é tempo de ficar atento, porque os dias são maus. Nós temos que ficar atentos. Jesus fala, vigiai. Ele falou do servo, bem-aventurado quando o Senhor voltar a encontrar o servo fazendo o que ele mandou fazer. Ele falou das virgens, 10 virgens, as 10 estavam esperando o Senhor, mas tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. O que as prudentes tinham? Azeite. O que é azeite? É o Espírito Santo. Aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, estão cheios de azeite, pode esperar o Senhor, ele vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai voltar. Será este o ano que o Senhor vem? Não sei. Eu sei que Ele vem. Concluindo, amados, 5 decisões de fé. Reino,
amor, testemunho, equilíbrio do corpo, alma e espírito, vigiando, aguardando a volta do Senhor. Reino, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Principal mandamento, o amor. Sonda teu coração, como é que está? Tem que ter um negocinho para medir o nível de amor, né? Como é que está? Testemunha. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Equilíbrio, corpo e alma e espírito em equilíbrio, saudável. E, que mais? Vigiando e aguardando. Cristo está voltando. Amém. Se nós tomarmos essas 5 decisões de fé, o ano vai ser uma bênção. Posso garantir. Amém. Vamos curvar a cabeça, orar. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Toda palavra tem que nos levar a uma ação. Senão, ela não fez o efeito que deveria. Toda palavra tem que levar a uma decisão. E o desafio dessa manhã, 5 decisões de fé. Qual atitude que você vai tomar com essa palavra de Cristo para ti? A palavra do Senhor sempre apela para a nossa vontade, a decisão. Quem quiser, faça isso ou aquilo. Quem quiser. Não é obrigatório. Quem quiser, vir após mim. Quem quiser. Nós queremos, Senhor. Nós já decidimos seguir a Cristo. E sabemos, ó Pai, que um discípulo é que crê no que o Senhor fala e faz o que o Senhor manda. É isso que nós queremos viver neste ano. Recebe o nosso coração e a nossa decisão. Em nome de Jesus, oramos. Amém.